Bom, mulherada, eu quero conversar com vocês agora sobre indicações fictícias de cesárea. O Brasil, ele alcança o segundo lugar, na verdade, ele está no segundo lugar no ranking de países que mais realizam cesáreas agendadas, ou seja, cesáreas desnecessárias, ou como você já deve ter escutado por aí, cesáreas eletivas. Eu vou conversar aqui com vocês sobre na verdade, as indicações reais de cesáreas. Porque as indicações fictícias de cesáreas são mais de 200 e não teria tempo hábil, né, para que a gente consiga falar delas aqui num mini curso, tá? E a gente, durante o meu acompanhamento, você consegue ter acesso a todas essas indicações e ter mais argumentos ali para aquele obstetra que de repente te indicar alguma dessas indicações fictícias, tá? As indicações reais de cesárea são 5 indicações e apenas uma delas você não precisa, você não entra em trabalho de parto, tá? A primeira é prolapso de cordão. Prolapso de cordão é quando esse bebê ele está descendo, está na pelve e o cordão saiu primeiro do que a cabecinha, saiu o cordão e se esse cordão ficar aqui, o fluxo sanguíneo pode ser interrompido, né, e interferir aí na saúde fetal desse bebê, tá? Prolapso de cordão identificado, cesárea de urgência. Deslocamento prematuro de placenta. Algumas mulheres passam por um deslocamento prematuro de placenta no primeiro trimestre. Nesses casos, falta de algum nutriente, essa mulher ela vai passar por um tratamento e na maioria das vezes ela consegue, né, voltar a uma gestação de risco habitual, que é uma gestação sem risco, se ela faz todos os protocolos certinho, tá? Se esse deslocamento de placenta ele acontecer durante o trabalho de parto, como que é diagnosticado? A mulher ela vai apresentar um sangramento muito intenso, tá? E um sangue muito vivo, um sangue vermelho vivo. Eu posso colocar aqui para vocês no curso, tá? É diferente, tem tons de sangue que indicam determinadas coisas e o médico ele sabe identificar esses tons de sangue, tá? E uma dor muito forte. Essa mulher, se ela for identificada com deslocamento de placenta, que é a saída da placenta com o bebê ainda no útero, tá? O descolamento dessa placenta com o bebê aqui ainda no útero, isso vai interferir, né, na saúde materna e na saúde do bebê. Essa mulher ela precisa ir para uma cesárea também de urgência, tá? Apresentação córmica ou apresentação transversa. Normalmente o bebê ele pode virar até a hora do trabalho de parto, tá? Não tem idade gestacional específica para que esse bebê fique cefálico, com a cabeça encaixada na pelve, tá? Muitas mulheres às vezes ficam com essa dúvida, medo, né, desse bebê não virar, mas esse bebê ele pode virar até a hora do parto. E se durante o trabalho de parto esse bebê ainda tiver transverso e após manobras que alguns obstetras sabem fazer, tá? Você vai conseguir seguir no parto normal. Se essas manobras não conseguirem virar o bebê, esse parto ele vai para uma cesárea, tá? Da mesma forma, se esse bebê ele tiver pélvico. Se esse bebê tiver pélvico, ou seja, com o bumbum no colo do útero, na pelve, tá? Se não tiver nenhum profissional habilitado que possa acompanhar esse parto, você provavelmente vai para uma cesárea, tá? Porque esse profissional ele precisa fazer as manobras, tá? Mas não tem idade gestacional, você precisa entrar em trabalho de parto. É muito importante que você entre em trabalho de parto, tá? Nenhum médico, se você identificou 39 semanas bebê pélvico, espera o trabalho de parto iniciar. Os hormônios liberados no trabalho de parto, eles ajudam no pulmão, na maturação do pulmão desse bebê e também vão influenciar depois na amamentação, tá? Herpes genital ativa.
A herpes genital ativa é uma indicação de cesárea também que você pode esperar para entrar em trabalho de parto, tá? Entrou em trabalho de parto, sinal de que o bebê está maduro para nascer, você vai para a indicação, você vai indicada a uma cesárea, tá? Mas normalmente esses médicos eles não vão indicar a cesárea, não vão esperar para que você entre em trabalho de parto. Eles normalmente agendam a cesárea bem antes, até porque uma herpes genital é um incômodo muito forte, muito intenso, né? Herpes genital ativa é uma ferida que coça, esquenta, tem um odor, então, né? Essa mulher, quanto menos ela sofrer, melhor. Então, essa cesárea é indicada sim, herpes genital ativa, na região, né, na vagina genital. Placenta prévia. Gente, essa é uma das indicações de cesáreas que você não precisa entrar em trabalho de parto, tá? Na verdade, é até arriscado você entrar em trabalho de parto. Essa gestação ela só pode ir à 38ª semana, tá? E se identificada a placenta prévia no terceiro trimestre, após as 28 semanas. Se for identificada essa placenta prévia após 28 semanas, essa gestação ela só pode aguardar para o bebê nascer até 38 semanas, e aí você não vai entrar em trabalho de parto, você vai ser indicada a uma cesárea. O que é a placenta prévia? É quando a placenta, né, ela está abaixo do bebê e não em cima, tá? A placenta ela é o órgão que nutre o bebê, que liga a mãe no bebê através do cordão umbilical. Tá? Se ela estiver aqui em cima, é normal. Se ela estiver aqui embaixo, de forma total ou parcial, essa mãe ela precisa ser indicada a uma cesárea. Existem também, tá? Essas que eu falei agora são as 5 indicações de cesáreas que são reais e você sim a cesárea vai salvar a sua vida, tá? E a do bebê também. E existem indicações de cesáreas onde a mulher ela passa por uma avaliação durante o trabalho de parto. E algumas delas é por conta, por exemplo, do cansaço. Se você foi de forma muito antecipada para a maternidade, provavelmente você vai ficar esgotada mais rapidamente. E o esgotamento físico te deixa sem força, te deixa fraca, e realmente você pode não conseguir. Isso se chama parada de progressão, identificada pelos obstetras. Tá? Quando você fica muito cansada, estressada, a ocitocina não vai mais trabalhar. Não adianta aplicar a ocitocina. Quanto mais ocitocina sintética for aplicada, pior vai ser para você. Porque aquela progressão nas contrações vai ter, dinâmica de parto vai ter, mas dilatação pode não ter, descida do bebê pode não ter, porque o teu corpo está extremamente cansado, tá? Isso se deve muitas das vezes por falta de preparo, tá? Vocês estão aqui justamente se preparando para que isso não ocorra, para que vocês cheguem à maternidade de forma mais avançada possível, eu digo quase parindo, tá? Para que esse parto ele seja menos prolongado no hospital, tá? Se você escolher um parto hospitalar. E sofrimento fetal agudo é quando os batimentos cardíacos do bebê eles saem fora do limite, tá, saudável. O que é esse limite? É o mínimo 110 e o máximo 170, tá? Então, se os batimentos cardíacos do bebê diminuírem para menos de 110 ou aumentar para menos de 170, esse bebê ele está em sofrimento e ele precisa passar, né, a sair logo dali, você precisa passar por uma cesárea, tá? Desproporção cefalopélvica é o bebê grande, a cabeça do bebê grande para a pelve. Isso só vai conseguir ser identificado também se você entrar em trabalho de parto. Tá? Você tá ali horas em trabalho de parto e nada evolui, o bebê não desce. Existem técnicas, exames clínicos que os obstetras atualizados conseguem identificar. Mas desproporção cefalopélvica você só consegue identificar no trabalho de parto, após progressão do trabalho de parto, às vezes até no expulsivo, próximo do expulsivo.
tá? Jamais algum obstetra te falar que você tem bacia pequena, a cabeça do bebê tá grande, é um bebê grande e você não conseguirá fazer um parto normal. Isso é indicação fictícia de cesárea. Identificar desproporção cefalopélvica na gestação, tá? Bom, meninas, o que eu tinha para conversar sobre indicações fictícias de cesárea, na verdade falei sobre as indicações reais de cesárea e tudo o que vocês ouvirem, tá? Fora disso, são indicações fictícias. E eu lembro, tá? No acompanhamento, no programa de parto online, você tem essa lista de indicações reais e fictícias de cesárea que é para você ter argumentos de repente se receber um diagnóstico de alguma dessas indicações. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.